A OAB vê esse caso com certa preocupação, evidente. Tal qual a comunidade, nós também ficamos bastante preocupados com as notícias que estão sendo veiculadas a respeito desse assunto. Então, a gente fica numa situação que você não sabe o que de fato ocorreu. Eu só sei o seguinte, que falhas técnicas não ocorreram, né? As duas instituições, magistratura e polícia, estão corretos na sua forma de agir. Mas, de repente, essa forma de agir, ela não poderia ser aí mais ágil? Olha, a verdade é o seguinte, tanto a magistratura quanto a Polícia Civil, eles têm prazos para agir. E têm formas pré-estabelecidas para agir. A polícia, ela não pode praticar o regime de exceção que nós tínhamos antigamente, que o delegado tinha poderes totais em relação aos indivíduos. Poderia prender sem motivo algum, levar para lá e fazer as investigações a seu bel prazer. Então, hoje nós temos uma Constituição que nos garante a liberdade. Então, somente o juiz pode determinar a prisão das pessoas. Bom, mas o que nós percebemos foi o seguinte, ele foi lá, segunda-feira, se apresentou na delegacia, né? E foi receber o mandato só na quarta-feira, quando ele já não estava mais em Campo Mourão. Por isso que a gente, de repente, questiona isso, né? Ele está se apresentando na segunda e isso só ocorrer na quarta, ele já não está mais aqui. Teria uma possibilidade, algo que poderia ser feito? Então, ele se apresentou espontaneamente. Então, não havia estado de flagrância, que nós chamamos. Então, ele não poderia ser preso. Então, ele se apresentou, a polícia colheu as provas necessárias para que pudesse pedir a sua prisão preventiva e encaminhou ao Poder Judiciário. Então, o que a polícia poderia fazer, ela fez. Encaminhou ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem os prazos. E também não tem só esse trabalho a ser feito. A verdade é que os juízes, de forma geral, eles trabalham num regime muito de serviço, assim, que eles não conseguem atender, muitas vezes, a demanda do serviço. Então, a situação do juiz também, nós temos que analisar também dessa forma. Então, ele tem que analisar. Ele tinha o juiz, que nem o juiz que estava nesse dia, ele tinha audiência, ele tinha réu preso para soltar, que estava lá também para soltar naquele dia. Então, você vê, são situações que o juiz é difícil para ele também, porque ele tem os prazos para ele poder. Bom, então, assim, você acha que não houve falha? Não, tecnicamente não houve falhas. Agora, a verdade, e que deixa as pessoas indignadas, é que eu também entendo assim, eu acho que, em nome da OAB eu posso dizer isso, há uma indignação devido à barbárie do crime. Então, são coisas assim que, às vezes, as regras que existem, tem certas horas que elas não devem ser observadas. Então, vamos supor, o delegado, a meu ver, ele tem que ter um caminho aberto com a magistratura. E eu percebo que isso não existe. Não existe, em Campo Mourão não existe isso. A gente não sabe o porquê, mas eu só sei que não existe. Então, não existe um diálogo. Então, eu acreditaria esse desencontro de informações e essa situação que ocorreu, exatamente a falta de diálogo entre as instituições. Isso que ocorreu. A desarmonia, vamos dizer assim. Bom, mas você diz que não sabe por quê, mas nem imagina por que isso acontece, porque deveria, né? Afinal, um caso como esse mesmo precisa dessa ligação entre os dois o mais rápido possível. Não, sem dúvida, mas a verdade é o seguinte, às vezes os poderes não são tão harmônicos como deveriam ser, né? Porque a verdade é o seguinte, as instituições são comandadas por pessoas. Pessoas nem sempre existe aquele contato direto. Então, mas tem coisas que tem que superar, a verdade, superar tudo. Queremos pôr, num caso desse, teria que haver uma superação. O delegado tinha que ter acesso ao celular, às vezes, do juiz, para ligar direto para o juiz, explicar a situação, né? Então, mas são essas aberturas que nós não vemos. Então, se você analisar, não podemos dizer falhas que não houveram falhas técnicas, mas uma coisinha, uma conversa a mais poderia ter evitado o desfecho da forma que ocorreu.
É, porque agora, infelizmente, ele já não está mais aqui. É claro, eles estão atrás, tudo, mas até você realmente descobrir onde ele está e tudo mais. Porque a gente, o que as pessoas, a população questiona é por que ele não ficou preso, né? E se liberaram ele, não teria, de repente, aí uma maneira de ficar por perto? Por exemplo, terça-feira à noite ele foi liberado, né? E não tinha como a polícia ficar por perto, vendo, porque ele fugiu. São situações que se você analisar, a polícia poderia realmente fazer um trabalho desse. Mas aí vem aquela pergunta, é legal isso? Não é legal, ela é ilegal. Então e outra coisa, o delegado, se ele está com a pessoa lá que está indevidamente presa, é cárcere privado. Há dias atrás nós tivemos colega de profissão que foi condenado a 13 anos de prisão, por conta do cárcere privado, que é o caso. Então você vê a situação que fica as instituições simplesmente pela falta de diálogo. Então você vê, é uma coisinha, parece que é uma coisa, parece tão simples de ser resolvida, mas ao mesmo tempo tão complicada. Porque se o delegado, quando se desprende essa pessoa, ele está cometendo um crime também. E ele pode ser penalizado em seguida. Então você vê a situação que nós se encontramos diante de um crime tão bárbaro quanto este. Então, tem hora que as pessoas têm que se superar. Eu penso assim, mas a verdade é assim, quem está nos cargos é que tem que analisar a situação, ver o que já ocorreu em outras. Porque nós estamos falando desse caso, e já não houveram outros casos em que às vezes o delegado foi penalizado ou não foi penalizado? Então nós não sabemos disso. Então, você vê, são situações que vão, no fim da história, vão desembocar numa situação gravíssima quanto a esta. Porque a questão é isso mesmo, entendeu? A situação gravíssima que né? A gente sabe aí que ele não podia ter deixado ele preso sem mandato, né? Mas infelizmente, então, ali no momento não poderia ser feito nada. Ele não teria como agir em relação a esse rapaz. O delegado não pode reter indevidamente a pessoa. É aquilo que eu falei, é aquilo que eu disse no início. Quem pode mandar prender é o juiz. O juiz tem. Por que foi feito isso? Até para que o cidadão tenha a sua garantias constitucionais preservadas. É o direito de ir e vir. As pessoas têm que ter esse direito garantido por lei. E quem garante esse direito é o juiz, e não o delegado. Então, o delegado ele tem que apresentar os fatos ao juiz e o juiz determinar a sua prisão. Só que em tudo isso existem prazos. Prazos para o juiz falar, prazos para o promotor falar, e tudo isso aí demanda tempo, e foi exatamente o que aconteceu. Me diz uma coisa, você acha assim, a lei nesse ponto é falha? Olha, é duro a gente falar se a lei é falha, mas aí você pensa naquelas pessoas inocentes que poderiam ser presas indevidamente pelo delegado. Vamos supor, o delegado não gosta de alguém e vai lá e prende sem qualquer fundamento, porque antigamente era assim. O delegado levava alguém para a delegacia e simplesmente prendia, ele não tinha que justificar nada. Mas eu digo num caso como esse, né? A pessoa vai lá, não foi pego em flagrante, mas ele foi lá e confessou, né? Tudo se contradizia contra ele mesmo, né? E ele confessou. Nesse caso, de repente, a lei não é falha, em específico? Dá a impressão que a lei nesse ponto poderia ser mais severa, porque houve realmente a confissão. Mas a previsão legal não é essa. Né? Porque a verdade é a seguinte, mesmo as pessoas que cometem crime, elas têm o direito de responder o processo em liberdade. Entendeu? Então, saiu do estado de flagrância, a pessoa vai lá, se apresenta. Isso é bastante comum em crimes. Né? As pessoas vão lá, se apresentam e respondem o processo em liberdade. É o que determina a lei, é a previsão legal. Inclusive, nós temos casos e casos notórios aí pelo país inteiro, né, que as pessoas simplesmente estão com recursos pendentes de decisões há muitos anos e as pessoas não foram presas, porque é o que garante o atual regime. É aquela história, você vai garantir a liberdade para as pessoas, o seu direito constitucional, você acaba também privilegiando as pessoas que não merecem esse privilégio. Tem aquelas que merecem, mas tem aquelas que não merecem.